Começa agora mais um Porto Alegre em Debate. No programa de hoje vamos falar sobre o caráter público e a divulgação das edificações da construção civil. Está conosco o vereador Tony Proença, que é autor de um projeto de lei complementar sobre a publicização dos empreendimentos imobiliários. Também está conosco o advogado Cléo Duarte e ainda o líder comunitário Romalino dos Santos. Bom, vereador, para a gente começar, seria importante a gente dizer que esse projeto de lei complementar entrou no já existente Código de Edificações de Porto Alegre, né? Mas principalmente no que se refere à responsabilidade social das construtoras, né? Por que o senhor achou que isso era necessário? Olha, na verdade, Poliana, o projeto propõe que se dê publicização às contrapartidas oferecidas pelas empreendedoras ao levar ao licenciamento, buscar o licenciamento dos seus empreendimentos. Na verdade, hoje já existe a contrapartida. O que não acontece, ou acontece pouco, é a publicização, a divulgação de que contrapartidas são essas, principalmente contrapartidas sociais. Nós temos, por lei, por força de lei do Código de Edificações, por exemplo, compensações ambientais. Essas compensações ambientais hoje já são divulgadas nas placas em frente aos empreendimentos. Mas as contrapartidas sociais, quando os empreendimentos são obrigados a realizá-las, elas não têm a devida divulgação. Então o projeto é singelo, simples, ele propõe só que tenhamos na placa da frente da obra, aquela placa onde já diz ali, né, que tipo de obra terá ali, quais são as compensações ambientais, também se estabelece, se divulgue na placa a contrapartida, se existem contrapartidas e quais são as contrapartidas. Também exige o projeto que sejam oficiados a Associação de Moradores do bairro, o Fórum Regional do Orçamento Participativo e o Conselho do Orçamento Participativo, para que, então, a comunidade bem informada e de posse dessas informações possa saber que contrapartidas são essas e acompanhar a execução dessas contrapartidas. Exato, eu gostaria de perguntar para o Romalino, como é que ele tem acompanhado na experiência como líder comunitário esse tipo de discussão? As empresas costumam discutir com a comunidade o que vai ser daquele espaço que vai ser ocupado? Olha, eu costumo dizer que nunca é tarde para ser feliz, né? Essa ideia do vereador, eu posso dizer que é uma ideia brilhante, abençoada, digamos assim, porque eu sou líder comunitário na região norte há muitos anos, e agora nos últimos 4 ideias, nós temos ali creche carente, tipo a creche Joana d'Arc na Vila Minuano, né? Atende crianças, muito senhorismo social. Então a gente, são coisas que já estão existindo, mas daqui para frente haja mais justiça, mais parceria, mais aproveitamento. Então a gente vê com bons olhos o projeto vereador e digamos que vem num momento abençoado. De certa forma, esse projeto fala também da função social das propriedades, né? Que no direito é um assunto bastante discutido, mas muito subjetivo, né? Ok. Na verdade, a questão da utilidade social da propriedade foi um princípio norteador da própria Constituição, mas na prática, efetivamente, isso tem pouco acontecido. Quando fui também coordenador e também fui membro do Orçamento Participativo na região norte, que é uma das ideias centrais desse projeto e da publicização dos atos de empreendimentos na região, lá é um fórum vivo das entidades representadas na região, lá onde é o termômetro de que, tendo algo importante para a comunidade sendo debatido de lá, cria uma legitimação naquele próprio empreendimento que vai acontecer na região, e as pessoas passam a entender que são parte integrante disso. Quando vem a coisa de cima para baixo, institucionalizada, pura e simplesmente através de um acordo feito entre o Poder Executivo e o empreendimento, chega a algo assim estranho, como o próprio Romalino colocou, coisas mínimas que às vezes, sendo debatido, diz um ditado popular que no conselho de muitos há sabedoria. Então a gente acredita que efetivamente toda a vida dentro do orçamento, quando a gente trouxe a coisa para a ideia do coletivo e não da individualização, sempre foi muito positivo. Então essa ideia do social ser
trazido na discussão e ser entabulado de forma que as pessoas sejam partícipes efetivamente, isso é muito importante. Esse projeto realmente tem o aspecto importante da publicização, no sentido de dar transparência aos atos do executivo, mas também do próprio empreendedor. Ele chega legitimado onde ele vai fazer o investimento. Pois é, porque apesar de dinheiro muitas vezes ser um dinheiro privado, né, de as construções serem empreendimentos do setor privado, cabe essa função social e essa discussão, né? O próprio Código de Edificações propõe ali os princípios de habitabilidade, adequação do uso. De certa forma, o projeto vem nesse sentido também. É verdade. A lei já especifica em que casos deve haver uma contrapartida social devido ao impacto que esse empreendimento vai gerar na comunidade. Acontece que o que nós estamos propondo na lei é simplesmente dar publicidade a essa contrapartida negociada ou exigida pelo poder público para licenciar aquele empreendimento. Como bem disse o Romalino, às vezes a comunidade tem outras prioridades que não as negociadas pelo poder público para aquela contrapartida. Nós temos casos Porque o cidadão, inclusive o próprio líder comunitário e a própria prefeitura na região participe, né? Ele vai passar a exigir a cidadania e fazer proposta a partir que ele tenha conhecimento, né? Então, fecha 100% com a ideia do vereador. Esse projeto exatamente é nessa linha. Que a partir que é divulgado, que a comunidade toma conhecimento, ela vai participar e muitas vezes vai trazer ideia que vai contribuir para o próprio poder público, a própria distribuição do bem público, daquele investimento, que saia bem servido, tanto o empreendedor quanto o governo e a comunidade como um todo. A gente está num contexto no país hoje em que a construção civil tem sido fomentada, né? Não só pela estabilidade econômica, mas também pelos eventos que se avizinham aí, né? A Copa do Mundo e as Olimpíadas. Nesse sentido, qual é a importância de fato regulamentar essas novas construções, essas novas modificações no espaço público? Olha, o Brasil está diante de uma belíssima oportunidade. Então, nós estamos vivendo um momento riquíssimo. Nós temos vários eventos e várias circunstâncias que nos possibilitam imaginar que o Brasil vai ter 25 anos de desenvolvimento e de crescimento. Nós temos o bônus demográfico. Pelos próximos 25 anos, a população economicamente ativa será ainda maior do que os inativos. Nós temos os dois eventos esportivos, como bem tu citaste, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Nós temos a entrada do capital estrangeiro num país que teve os seus riscos rebaixados, né, por todas as agências internacionais. E isso nós temos o único país do mundo que pode alargar as suas fronteiras agrícolas, ou seja, nós ainda temos muito terreno agriculturável não explorado. O preço dessas commodities, de alimentos, de minérios, cuja as reservas brasileiras são muito grandes, o pré-sal, o Brasil então está vivendo um momento maravilhoso. E isso vai gerar também muito investimento em infraestrutura, principalmente na construção civil. Então, esse controle social proposto pela lei vai nos ajudar a que aproveitaremos, além do investimento em habitação popular e em habitações, para tentar zerar o déficit nacional das habitações, que é muito grande ainda, nós, além disso, aproveitamos esse momento e esse investimento para também reduzir as nossas dívidas sociais. Porto Alegre, deixa eu dar um exemplo. Nós estamos agora em pleno inverno. Porto Alegre tem ainda bolsões de misérias, nós discutimos isso, eu, Cléo e o Romalino, pouco antes de começar esse programa. Tem ainda bolsões de miséria absoluta inaceitáveis para uma metrópole como Porto Alegre em pleno século XXI. Nós temos que construir um esforço muito grande da sociedade, dos governos, do legislativo e de toda a cidadania para enfrentar e superar esses bolsões de miséria. Estamos até discutindo com todos os partidos a possibilidade da criação de um comitê que enfrente essa questão, juntando Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Governo do Estado, Governo Federal e a sociedade, tanto a iniciativa privada, através das empresas, como a cidadania, para tentar enfrentar e superar. Não é mais admissível que Porto Alegre conviva com isso. Pois muito bem,
nós, se aprovarmos essa lei e se entendermos que isso é viável, nós podemos, em cada empreendimento habitacional de Porto Alegre, nós termos a necessidade de construirmos uma casa popular. Veja que isso é uma coisa muito singela. Hoje estamos em torno aí, somado terreno e a própria construção, em torno de 50, 60 mil reais. Isso para um empreendimento imobiliário não é muito. E seria uma contrapartida que, com essa velocidade que nós estamos construindo em Porto Alegre, nós também usaríamos essa contrapartida para enfrentar o déficit habitacional da população de baixa renda. Para uma empresa da construção civil, é quase irrisório o valor dessa contrapartida, muitas vezes, né? Ok. Na verdade, assim, todo investimento, ele tem uma ideia de ter, ao final dele, um ganho. E o ganho pode ser melhor distribuído. E a ideia do projeto, dois pilares do projeto é de que se deixe a transparência ao que está sendo trabalhado, e esses números, que deixe a legitimidade para isso, mas acima de tudo também não tem a ideia de engessar nenhum investimento, muito pelo contrário, chama a atenção de que essa é uma cidade organizada, através do executivo tendo todas as suas competências de fazer, como o vereador colocou, mesmo feita já a ideia do acerto, do licenciamento para que a obra pudesse acontecer, ela, depois de feita isso, não vai se inverter a ordem disso, vai se trabalhar melhor essa ideia, vai trabalhar o empreendedor a ter maior legitimidade junto à comunidade. Então, tudo que foi dito aqui, nós estamos criando um demarcador, eu acho que aí sim, de regulamentação, de melhor resolver as questões, e de que isso não venha gerar conflitos, pelo contrário, nós venhamos minimizar os conflitos possíveis lá na frente. E também fala do direito das pessoas de participarem da construção social do seu espaço, né, Romalini? Eu acho que a partir que há essa parceria, essa participação, ele é bom para todos, né? Porque a comunidade organizada participando, o empreendedor, o governo, até possíveis probleminhas que viesse a enfrentar, isso constrói a solução junto. E veja bem, eu não tenho assim não participei, não tenho conhecimento do valor desses imóveis, mas certamente é valor alto, a grande maioria, né? Tipo, eu vejo falar pela televisão de apartamento de 800 mil, 700, 800, enquanto uma unidade habitacional que vai dar uma qualidade de vida para uma família de baixa renda ali é 40, 50 mil, 60, é por aí. Então não faz diferença e resolve um problema de grande importância. Então o que eu vejo é que está se dando esse passo. Como eu iniciei dizendo que nunca é tarde para ser feliz, não vamos chorar o leite derramado, como diz lá nas missões, mas vamos construir daqui para frente. Tá certo. Vereador, e essas placas informativas, como é que elas seriam? O mesmo formato em que já existe hoje, só acrescentar informações. E hoje, com as facilidades tecnológicas que tem, é só acrescentar na mesma placa que está na frente da obra, onde tem lá o nome do arquiteto, do engenheiro, o número do licenciamento, que obra é aquela que hoje já é obrigado a botar, se é uma obra comercial, se é residencial, quantos andares vai ter, enfim, todas aquelas informações, se acrescenta contrapartida social, a construção de uma creche na rua tal, na comunidade tal, contrapartida social, a construção de 3 casas populares, enfim, se dá publicidade ao que foi negociado entre o governo, e bem apanhou o Cléo. Nós não queremos engessar, a lei não propõe engessar nada. O licenciamento continua exatamente como é hoje. A negociação da contrapartida continua exatamente como é hoje. Só que a partir da divulgação e da publicização dessa contrapartida, tem a comunidade, primeiro, a oportunidade de ficar sabendo que contrapartida é essa e onde ela vai ser localizada e como será executada. Segundo, se acha aí, tá? E que gerará outro impacto forte aqui na Zenha, onde é o Olímpico hoje, né? Temos a Avenida Tronco, a duplicação da Tronco, a duplicação da Etevaldo Vieira Paiva, temos as obras de arte ao longo da terceira perimetral. Porto Alegre, nos próximos anos, vai viver um verdadeiro canteiro de obras. E é fundamental que a Câmara e a Prefeitura, principalmente o Poder Público,
mantém essa comunidade, essa que vai receber esses impactos, temos o programa socioambiental, é fundamental que esteja presente na comunidade, não só o executivo comunicando das obras, dos impactos que a comunidade vai sofrer, como a mediação, quando necessário, da Câmara de Vereadores, para que essa harmonização exista. Nós temos aqui um exemplo da Vila Dique, que é lá a vizinha do Romalino, lá. A Vila Dique está sofrendo um reassentamento involuntário. Isso gera um impacto grande, são 1.600 famílias que vão ser reassentadas. Ora, este impacto, somando a Dique, mais a Morada do Sol e mais outras pequenas comunidades que vão para esse novo conjunto habitacional, eles estão sofrendo um impacto muito grande. Por isso é preciso que a permanente vigilância do Executivo na atenção aos anseios e às demandas desta comunidade que está sofrendo esse impacto. E quando isso não acontece, é necessário que a Câmara esteja pronta para mediar esse conflito, principalmente para reharmonizar essa convivência. E a Câmara tem feito isso, não tem se omitido disso, né? E nós temos permanentemente atuado não só na vigilância e na fiscalização, mas na mediação desses conflitos quando eles existem. Porque muitas vezes, como o próprio Romalino falou, o cidadão ele não tem conhecimento de valores, das próprias leis, mas ele tem o direito de participar da construção do entorno, né? Com certeza, quer ver, como o vereador falou, sobre a remoção da Vila Dique lá para o Porto Seco, vai criar um impacto muito grande, aumentou bastante a população. Nós temos daquelas ruas ali, tipo a Francisco Silveira Bittencourt, Bernardino Silveira Amorim, Bernardino Silveira Pastoriza, Avenida dos Maias, que está dando um engarrafamento, assim, na hora do pico, que é insuportável. Ou seja, sai aqui do centro, pega Castelo Branco, a Freeway, chega ou na vila, tranca tudo. Então, há uma necessidade urgente dos alargamentos dessas avenidas ali, porque ali circula também a população de Alvorada, de Viamão, que para dar acesso a Porto Alegre vem por ali, para pegar a Freeway, e chegou na vila em garrafa. Então nós precisamos que a Prefeitura dê uma olhada com urgência nessa questão, senão vai criar está virando um caos social, uma questão muito difícil, e muito acidente também. São questões que só a população que mora ali tem condições de dizer, chamar para discussão, participar. Exatamente. Vereador, e como é que está a questão da tramitação desse projeto? Qual é a expectativa? Olha, nós temos expectativa de que agora no segundo semestre possamos já, em plenário, debater e, se possível, aprová-lo. Eu tenho conversado com lideranças de todos os partidos, não vi nenhum óbice de nenhuma liderança, de nenhum partido, e mesmo o governo. Esse panfleto que eu tenho nas mãos, eu trabalhei com ele junto com as lideranças comunitárias, durante todo o ciclo do orçamento participativo, agora de 2011. Nós Porto Alegre terminou aí de realizar as 17 regiões, as 17 assembleias regionais do orçamento participativo, também as 6 temáticas, mas principalmente nas regionais, nós divulgamos a lei, discutimos com a comunidade, discutimos com as lideranças. Vamos mostrar. À medida que eles tiverem essa informação, eles mesmos vão fazer a fiscalização. Quer dizer, quando surge lá o primeiro tapume de uma nova obra, ou a informação, porque quando um terreno começa a ser mexido na comunidade, começa a haver movimento em torno daquele terreno, ligeirinho a comunidade já sabe quem vem para ali, o que vai ser construído, de que forma e por quem. E ligeirinho, então a própria comunidade vai poder fiscalizar se tem lá, se já recebeu a contrapartida no Fórum Regional do Orçamento Participativo, que se reúne em algumas regiões semanalmente, outras quinzenalmente. A Associação de Moradores vai procurar, se não recebeu ainda a informação, vai atrás da informação, vai avisar, vai procurar no Centro Administrativo Regional da Prefeitura por que não recebeu essa informação. E, em última instância, na Câmara de Vereadores, fazendo com que a lei seja cumprida. E quando a placa for lá para frente do tapume da obra, vai estar escrito lá. E agora surgiu essa ideia de que quando faça-se a divulgação do empreendimento através da mídia, também tenha lá um pequeno espaço para se divulgar a contrapartida social. Assim como se faz hoje uma propaganda de bebida alcoólica, se for dirigir não beba,
pode ter o mesmo espacinho lá, contrapartida social, a execução de tal obra ou tal iniciativa. Eu acredito que nós não vamos ter nenhuma oposição do Sinduscom, dos empreiteiros, das empreendedoras, por um motivo simples. Isso já acontece. Eles só vão ter que dar a devida divulgação. Em geral, o senhor acredita que isso já acontece? Não, já acontece. Isso está na lei. A nossa lei, ela só está pedindo mais publicidade, mais transparência, justamente para que se possa ter... O processo de construção dessa contrapartida. Não no processo, como disse o Cléo foi muito feliz disso. A lei teve a preocupação de não engessar o empreendedor e nem a prefeitura no licenciamento desse empreendimento. O que nós queremos é que dê transparência, porque dá tempo. O poder público sabe muito bem que contrapartida deve exigir. O que acontece é que ele, depois de negociar a contrapartida, ele deve dar publicidade a isso. Porque isso dá oportunidade. Se a comunidade achar que deve alterar essa contrapartida, substituir por outra contrapartida, dá tempo para isso. E para que isso aconteça, tem que ter o controle social. E esse controle social só se acontece através da publicidade, através da divulgação. Em termos de controle social, o próprio Código de Edificações já é um instrumento importante. Acho que desde 1996 ele existe em Porto Alegre. É um instrumento, e o controle social dos empreendimentos se dá através do Conselho do Plano Diretor e dos fóruns regionais do Plano Diretor. O que nós estamos pedindo agora é o seguinte, que se amplie esse controle, que pode ser exercido também pelos fóruns regionais do orçamento participativo e pelas associações de moradores. Nós temos que, em Porto Alegre, devolver às associações de moradores a real importância que tinha há algum tempo. Quando nós tivemos o evento da construção do orçamento participativo, as associações de moradores perderam um pouco de força. Elas agora estão retomando a sua força. Isso é um processo normal. Não houve aí nenhuma intenção disso. Foi um processo natural. Agora as associações de moradores, com a maioridade do AP, que já completou 21 anos, essas associações de moradores estão retomando o fôlego, estão reconstruindo o seu espaço e a sua força na comunidade. E isso é importante. Por isso que a lei fala em se noticiar tanto a Associação de Moradores quanto o Fórum Regional do Associamento Participativo. Porto Alegre é uma cidade que tem uma longa tradição de associativismo, de coletividade, através dos conselhos populares, depois do orçamento participativo, as associações de moradores, a própria UAMPA, enfim, o controle social dos conselhos municipais, os conselhos de direitos. Quer dizer, Porto Alegre é uma cidade que está pronta para exercer plenamente o seu controle social. E ela sabe conviver com isso. Sabe conviver com isso o poder público, sabe conviver com isso a cidadania e sabe conviver com isso a iniciativa privada. Portanto, nós estamos prontos para esse segundo passo, que é a publicização e a divulgação desses atos e dessas contrapartidas negociadas. Malino, o senhor concorda com o vereador no sentido de que as lideranças comunitárias estão com mais poder agora, estão com mais representatividade? Veja, quando o vereador falou que o próprio OP se emancipou, completou 21 anos, olha, agora eu descobri que estou bem velhinho. Eu já comecei a participar das articulações das associações antes do OP e participando todo esse tempo. Então veja assim, esse projeto a vereadora vem contemplar, a partir que fala em comunidade organizada, e de nossa parte comunitária a gente vê o próprio empreendedor também. Então ele vem puxar uma unidade, uma parceria, uma unidade, uma convivência com transparência, mais tranquilo. Eu acho que isso aí é muito bom, é 100%, beleza, porque assim, até certa fiscalização, como falam, já se joga as claras, puxa a ideia, pede opinião, se constrói com mais aperfeiçoamento. Isso aí é visto com bons olhos, assim, porque ele tira até certos ranços, porque é que nem eu falei que não quer tarde para ser feliz, porque assim, a gente não era chamado, a gente só via aquele monumento ser construído ali, aquele empreendimento, mas não sabia de nada, não sabia com quem conversar, às vezes procurou, não. Então agora a prefeitura na região, nas regiões que for acontecer esse empreendimento, provavelmente já vai estar participando, até na questão de aprovar os projetos,
chama a comunidade, já vai informar. Isso é uma coisa nova, mas eu noto também, como diz o vereador também, que isso vem acontecendo no país. Nós não podemos fugir disso, pelo contrário, nós queremos participar, construir, ajudar. Pode fomentar ainda mais a questão da organização comunitária. Né? Exatamente. E não, eu vejo como comunidade, não só nós lá da vila, a Associação dos Moradores, todos, porque muitos são moradores de Porto Alegre, os empreendedores também, né, da cidade. Em termos de legislação, a gente sabe que todas as grandes transformações sociais, elas vêm de baixo, né? Elas vêm se construindo. Nesse sentido, é uma legitimação para isso. Né? O importante também salientar que quem milita no orçamento participativo, tendo essa lei aprovada, não vai ser uma lei escrita porque não tem uma executividade. Isso passa a ser um instrumento que o cara sabe que existe. E é perfeitamente possível. Ele tem um instrumento legal na mão para poder fazer essa fiscalização. Se ele chegar lá nesse empreendimento, sendo um representante lá do fórum dos delegados da região lá, olha, eu estou aqui, aquela contrapartida foi dita, eu quero falar com o chefe da obra aí, e eu queria dizer para vocês que o importante cria uma legitimação para ele poder chegar lá. Hoje poderia ser feito isso informalmente, mas formalmente, através de uma legislação colocada, posta, as pessoas vão entender ele como legítimo para chegar lá e colocar isso daí também. Eu acho que isso tem um papel muito importante da lei acontecer e dar esse cabedal de legitimidade para o cara poder chegar lá e dizer assim, mas quem é tu? Quem é tu? Tá, tu é morador, mas quem é tu? Não, eu sou o representante do orçamento participativo, eu sou um morador aqui da vila, eu sou membro da associação dos... Pô, legal. A lei tem esse aspecto de dar legitimação para todo... Isso na prática já acontece informalmente, mas vindo não é a lei que vai dizer assim, vai acontecer, vai acontecer. Vai ser construído, é um caminho a ser trilhado. Organiza melhor a sociedade nesse sentido. Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa e eu gostaria que cada um de vocês desse umas considerações finais, desse um recado para o público, nesse momento em que a gente ainda não tem o projeto aprovado, mas espera que ele seja. O senhor gostaria de começar, vereador? Pode ser. Eu quero agradecer muito, Poliana, à TV Câmara, a quem nos assiste durante todo esse tempo, pela audiência, pela paciência. Quero agradecer ao Romalino, que é uma liderança importante, como ele diz, já antiga da comunidade de Porto Alegre, principalmente da região norte. O Dr. Cléo Duarte, que nos ajudou aqui a explicar a proposta e o objetivo dessa lei. Eu gosto muito de leis que venham a regrar comportamentos já existentes. Eu acho isso fundamental, principalmente porque ela não é uma lei de imposição, é uma lei de regramento de um comportamento que a sociedade, ou que os empresários, que o próprio governo já adotou. E ela vem só para consolidar esse comportamento através do instrumento legal. Essa foi a proposta. Assim foi construída essa lei, junto com as lideranças comunitárias, com aqueles militantes do orçamento participativo, que sentiam a necessidade de ter essa divulgação e ter essa legitimação através da lei. Por isso eu acho que não vamos encontrar oposição nem dos empreendedores, nem do executivo e nem dos nossos pares vereadores, porque todos eles, de uma forma ou de outra, estão também vinculados a esse grande movimento comunitário que faz de Porto Alegre uma cidade organizada e participativa. Tá ótimo, Romalino. Eu quero agradecer a oportunidade, né, em nome da nossa liderança da região norte e de Porto Alegre também, porque isso é uma coisa boa e pública e para todos. Quem mora aqui, quem vai vir morar daqui a um tempo, se vive um momento novo, um novo tempo, né? Isso quem vai ser beneficiado é a comunidade geral com esse projeto, né? E é assim que se constrói. Eu costumo dizer, às vezes, comentando com os companheiros lá na vila, na comunidade, que o governo, às vezes, quando está enfrentando dificuldades, tem o condão, assim, de realmente servir para a cidade, não um casuísmo de uma situação específica, mas de atender o fim específico, que é o legislativo, atender os anseios de ser legislador efetivamente, propor soluções para a cidade como a nossa cidade tão querida, Porto Alegre, né? A gente vai em outros lugares aí, sabe, mas sempre a gente fica uma semana, 2 semanas, está com vontade de voltar correndo para a nossa querida Porto Alegre. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado pelos telespectadores também. Tá ótimo, então
A obrigação do projeto é de dar transparência às verdade. obras de construção civil. A nossa obrigação aqui é de dar transparência para as discussões da Câmara Municipal. Isso aí. Então tá, eu agradeço a vocês pela participação, agradeço também a sua audiência e nós nos vemos no próximo Porto Alegre em Debate.